Livro de Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o 11. Todos conhecem, né? A pesca maravilhosa, glória a Deus. Igreja, e eu tinha essa palavra pronta, né? O esboço, tudo organizado. E Jesus hoje pela manhã cedo, enquanto eu estava indo ali no meu trabalho, e o Senhor foi mudando tudo, e foi descendo, e eu cheguei em casa e fui só organizar. E eu chegando aqui, eu achei interessante os louvores, né? Cada palavra, e o Senhor foi confirmando, e eu estava ali me alegrando com Jesus, né? Porque como é bom a gente estar em obediência, né? Com aquilo que o Senhor quer entregar para a igreja. Confesso aos irmãos, né, irmã Nina não é pregadora como a pastora Railda, como muitos aqui, mas eu fui descobrindo que, né, eu amo falar de Jesus, às vezes no grupo das amigas de campanha, 20 minutos, eu, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Tá saindo aqui um maná, porque nós deixamos, né, nós nos deixamos ser usadas por Ele. Em tempo, não importa o lugar, em tempo e fora de tempo, igreja, às vezes, né, não é especificadamente uma agenda, mas não importa o lugar, né? Fale dele, né? Ame ele e fale dele, apresente ele a seus amigos, amigas, amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor que nos diz assim, igreja: a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Será que a igreja pode repetir com a irmã Nina? Só esse trecho. Mas sob a tua palavra lançarei. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Amém, igreja? Pode sentar, igreja. Glória a Deus. E nós vemos nessa palavra, igreja, e o Senhor ainda desceu um tema, igreja: o poder da palavra. Agora vocês vão entender sobre a questão dos louvores nesta noite, né? E eu observando e me alegrando, porque é como que Jesus falava ao meu coração. Tá vendo, filha? Era sobre isso que eu queria falar nesta noite. O poder da palavra. E eu vendo o cartaz, eu achei muito importante, porque está lá bem enfático, né? Bem assim grande: outubro profético. E tudo que é profético, né, vem de uma palavra, né? Vem de algo assim, né? A atitude que nós vamos ter nesse outubro profético vem de palavras proféticas. E às vezes a gente acha: não, é só o pregador, né? É só o cantor. Não, você é uma mãe, profetiza na sua casa. Você que é empresário, quem sabe que está aqui nessa noite, igreja, pode profetizar sobre o seu trabalho. Porque quando nós lemos essa palavra, igreja, é a primeira vez, pastor Railda, ministrando nessa palavra. E ela falou tanto comigo, igreja. Eu anotei muita coisa, mas eu ia para a palavra e Jesus continuando falando comigo. É tanto que atrás aqui eu ainda terminei de anotar algumas coisas que foi descendo. Já pensou? Uma palavra forte.
Porque veja bem, começa dizendo, igreja, aconteceu que ao apertar a multidão, quem é que a multidão apertava, igreja? Jesus, que andava ali naquela vizinhança, perto daquele lugar, e onde Jesus estava havia uma grande multidão. Nesse dia também não foi diferente. E Jesus, conhecendo todas as coisas, usou, mais uma vez de estratégia, e foi ter ali com aqueles homens, e ele precisou daquele barco. Eu acho até bonito, porque os estudiosos, igreja, pastores, teólogos falam que foi uma estratégia de Jesus quando ali pediu aquele barco e ficou ali, no mar. E enquanto ele falava para a multidão, que era grande, o barulho da própria água, do mar, ajudava o eco, porque era muita gente. E eu acho aqui interessante, já começo a ver aqui algo do Senhor, Por que foi o barco de Pedro? Aí você começa a já entender e começa a adentrar na história também. Porque eu olho para pessoas aqui, pastora Railda, e eu não vejo somente pastoras. Observe o que Jesus falou com a irmã Nina através dessa palavra. Estudando essa palavra, eu vejo aqui barcos, que Jesus quer adentrar nesta noite, fazer morada, fazer a diferença na tua vida. E eu gostaria já de perguntar aos corajosos: quem é os corajosos que quer dizer, Senhor, eu estou aqui, adentra no meu barco e faz, Senhor, notório aquilo que o Senhor quer apresentar através da minha vida. Porque eu estou diante de pessoas que têm dom da palavra, dom do louvor, e às vezes do encorajamento, igreja. Eu aprendi por esses dias atrás, um tempinho atrás, tem uma pastora que eu amo ela, eu sigo ela desde 2017 no YouTube, e ela fala, eu aprendi com ela que o encorajamento é um dom do Senhor, e eu não sabia. E aí o Senhor vai levantando mulheres, Gesiane, às vezes está ali atendendo alguém. Eu falo para minha irmã ali em Goiânia também, que atende mulheres, vai profetizando para aquilo que eu estou. Às vezes pessoas chegam ali cabisbaixo, com sentimento, eu estou aqui me arrumando, mas só Deus sabe o meu destino. E você está ali com as mãos proféticas. E o Senhor não te levou para lugares em vão, não, igreja. Orando ao Senhor no ano passado, em janeiro, no dia 7 de janeiro de 2024, orando na madrugada. Jesus desce, eu vou até ensinar para a igreja, quando Jesus descer, muita coisa falar com você, anota muito, porque se eu não tenho falado ultimamente, eu não anotei, irmãos, pensa, alguns eu anotei e lembro. E esse eu lembro como hoje, minha filha, por causa de uma família, eu vou te levar para um lugar. Irmão, e não era um lugar bom. A irmã Nina, mãe atípica, as crianças na paz, fazendo tratamento, tudo, irmão, tudo perfeito. Eu moro aqui, pertinho do centro, nós pagamos um aluguelzinho salgadinho, mas eu amo a escola, é preparada para crianças especiais, abdico de algumas coisas para estar ali com eles. Gente não batende, como diz o maranhense, Mas a irmã Nina obedeceu uma palavra que veio do próprio Deus. E ali a irmã Nina se manifestou como um barco. Irmãs e irmãos que estão aqui nesta noite, foi linda a obra, linda. Se eu pudesse ainda hoje eu estaria lá, mas o Senhor foi dizendo, o tempo está aqui, quem Deus usou para mim lá. Irmão, tudo que vocês imaginarem, a irmã Nina passou lá e Deus mostrou para a Railda, muita coisa assim que não foi legal. Mas pelo outro lado espiritual, a única coisa perfeita que estava lá era o lado espiritual. Irmãs, era agenda, ministrações, era uma bênção, a obra do Senhor, prosperando, abençoado. Mas pelo outro lado, às vezes de trabalho, a escola não foi preparada para as crianças, bateram meu filho na escola estadual, mais velho. A gente fica assim, toda descontente, mas eu estava debaixo de uma palavra e também obediência. Vamos voltar aqui para vocês ver como foi a vida de Pedro ali diante de Jesus, que eu achei interessante, igreja. E antes de ler, eu quero só dizer para a igreja, palavras são, que o Espírito Santo foi descendo. Palavras são decretos, Ela é uma arma e ela é poderosa. E eu vou ler os versículos que Jesus foi colocando no meu coração aqui para vocês, amém? Para vocês verem a importância da palavra. Igreja,
e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Por que, igreja, que eles estavam lavando as redes? Porque foi sem sucesso aquela pesca. Quem sabe eu estou diante de pessoas que em janeiro nós estamos, qual é o mês? Outubro profético. E você entrou sonhando, projetando, vai dar certo, mas foi frustrado no meio do caminho. Terra cheia, mandaia praia cheia, mandaia xeremandas. Foi frustrado no meio do processo do caminho. Você colocou, dinheiro, você colocou, assim, projetou tudo organizado, mas veio uma situação e o foco ali, foi tirado daquela situação. O inimigo veio ali com às vezes uma palavra também, porque tem as palavras proféticas, e quando eu vou orar por pessoas, eu sempre oro pastora Railda, pastora Jesulene. Palavras contrárias, elas existem. Começa a partir de hoje, Jesus, repreende palavras contrárias na minha vida, contra a minha vida, contra os meus, contra a minha casa, palavras contrárias, e o Senhor vai te dar entendimento e vai repreender esse mal. Igreja, e ali foi frustrada, mas entrando em um dos barcos que era o de Simão Pedro, de propósito, na vida desse homem, o Senhor entrou no barco dele, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Como eu falei, estrategicamente, porque a zona do mar vinha e o eco, ia longe. Quando acabou de falar, disse a Simão, irmão, foi uma mensagem, eu sei que foi uma mensagem maravilhosa, mas ali quando ele acabou de falar, o que tem nas palavras de Jesus, igreja? Tem vida, tem amor, tem gozo, tem paz. Ali tudo estava perfeito. Agora imagina, aqueles homens frustrados por causa da pesca, sentou e ouviu a palavra. Aleluia. Como foi que esses homens se levantaram, Com fé. Porque mais na frente você vai ver, igreja, o que Jesus faz. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sabe por que esse homem se levantou com fé, igreja? Vocês sabem que Jesus pediu de propósito o barco dele, vendo ali o coração de Pedro, por mais que era um homem, às vezes ranzinza, porque Pedro significa rocha. Vocês sabem que foi ali o que cortou na orelha de mal, que era zangado tudo, irmão, mas Jesus viu um coração bom. Ainda bem que Jesus conhece o coração, E eu sempre falo para as minhas amigas de oração, amigas de campanha, quando nós nos reunimos, irmãs, amigas de São Paulo, de vários lugares, mas o Senhor me deu a estratégia desse aqui, do celular. Por isso que fala, serve para as coisas, às vezes o inimigo quer colocar coisas ruins, mas serve para as coisas boas, para a gente plantar coisas boas. E eu sempre falo, amiga, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou vocês acham, igreja, o inimigo já chegou no meu ouvido de tanta luta que a irmã Nina estava passando no estado do Tocantins, mas não foi dessa vez, foi outra vez. Mulher se amaldiçoa. Eu ouvi desse jeito, pastor. Eu falei, rapaz, se ele está falando para me amaldiçoar, é porque ele sabe que se eu me abençoar, a bênção de Jesus vai descer. Pera ainda. Aí comecei, irmão, a falar tudo o contrário, me abençoando, tudo. As crianças eram pequenas, trabalhando na obra do Senhor. Irmão, é muito raro eu não estar na obra do Senhor. Com 16 aninhos de idade, eu disse, Jesus, congregando naquela igreja Ebenezer ali da rua Ceará, 16 aninhos de igreja. Eu falei, Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus ouviu e gostou, Então, a gente, que tem esse propósito com o Senhor, irmão, Ele não vai te deixar quieto. Então, não fuja, Não fuja daquilo que o Senhor tem confiado em tuas mãos. Olha para onde que a mensagem está indo, igreja. Deus quer usar isso que você tem. Não se preocupe, irmã Nina, eu não sei nem cantar e nem pregar, mas sabe, vir aqui ajudar a irmã Jesulene. Irmã Jesulene, eu vou ajudar a mesa da ceia. Irmã Jesulene, eu posso ficar na porta, servir.
é o maior trabalho na casa do Senhor. Esse de servir com todo amor, igreja. E hoje a irmã Nina está ali, ó, zelando a casa do Senhor. Manina, não quer outra pessoa, não é você, que você zela com excelência, cuidando das crianças, irmão. Agora imagina, né? Você olhar para as crianças na escola dominical, irmã Geisilene, e ver ali crianças de pais separados, e olhando para você assim com os olhos brilhando, vendo você falando de Jesus, e ao mesmo tempo você profetizar. E eu quero alegrar teu coração e dizer para ti, só para vocês, o que Jesus faz. Já teve alunas ali que não sabia ler na escola dominical. Eu pedi para ler um trechinho da revista, não tinha, eu não sei ler. Como que é? Já uns 8 aninhos, igreja. Eu só fiz assim, igreja, na cabecinha dela, trouxe assim, orei e profetizei. Não demorou muito, acho que umas 2 semanas começou a ler. A mãe dela não viu, né? Mas Jesus viu. As outras crianças que estavam lá, às vezes até esquecem. Mas eu não esqueci do que Jesus fez. Porque o ambiente que você está, você pode levantar a mão, igreja, nesta noite? O ambiente que você está não importa. O que importa é a essência que está em ti, que vai ser derramada naquele lugar para ser operado um milagre, igreja. E vai ser grandioso. Surdos vão ouvir, mudos vão falar. Não se preocupe, Deus vai fazer. Ele só quer o barco. Ele quer um homem de fé, de coragem. Está lá em Apocalipse, né? Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Então vai dizendo já, Jesus, tira essa timidez. Tira, Senhor amado, né? Em nome de Jesus, isso que não te agrada. E vai ser levantada aí, ó, uma mulher desbravadora, um homem desbravador na presença do Senhor. Igreja, eu vou ler aqui, né, quando eu falei que palavras são decretos. Se você quiser acompanhar, no livro de Esther, quem achar primeiro pode até ler. No livro de Esther, capítulo 7, verso 1, né? 1, o 2, o 3 e o 4. Se você puder me ajudar, só para vocês verem como palavras, elas são decretos. Eu não sei o que foi decretado sobre a tua vida, igreja. Às vezes você está ali trabalhando, né, pastora Railda, no dia a dia, andando na rua e alguém, eu tomara que o dia dela não seja bom. E vai ali profetizando coisa na tua vida, decretando. E você vai orar a partir de hoje, Jesus, toda palavra geracional, lá hereditária, Senhor, de 1900 e tanto, está decretado derrota nesta noite, né? Que nós lançamos palavras de vitória. Olha para vocês verem como palavras são poderosas no nosso dia a dia. Do jeito que é no nosso dia a dia, no cotidiano, é no reino dos céus, igreja. É organizado, o reino dos céus é organizado. Olha aqui, igreja. Qual era o decreto que tinha para o povo de Deus na época de Esther, no reinado de Esther, do rei Assuero? Era decreto de morte. Mas olha o que uma mulher de Deus se levantou com coragem, com ousadia. O que aconteceu, igreja? Ela arrumou a mesa, ela organizou o ambiente, né, da vitória, que nós temos que ser assim também, né, para receber algo especial da parte de Deus. Como é que nós preparamos o dia de hoje? É a oração, é o jejum, o clamor, não é verdade? Olha o que aconteceu, igreja. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. Ele todo alegre, igreja. O inimigo todo alegre ali com o rei, pensando que ia ser honrado. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? Agora eu vou dar só uma pausa aqui. Quem é de Deus tem respaldo na palavra. Onde chega, né? Ele se voltou para ela. Não é porque Esther era linda e não, igreja. Ela tinha a graça de Jesus derramada sobre ela, do Espírito Santo. Alguém, por esses tempos, por esses dias, quem sabe, ou quem sabe amanhã, né, vai parar para te ouvir. Receba esta palavra nesta noite. Vai parar para te ouvir, porque vem em você o brilho do Espírito Santo. Agora imagine uma mulher, igreja, que era arriscada até ela ser morta, também se levantou com coragem e com ousadia. Nós estamos finalizando o mês de outubro, mas ainda este mês eu creio que Deus vai dar vitória na tua casa, no teu casamento, em nome de Jesus, na tua família. Igreja,
No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Já pensou o tanto que esse homem amava ela, né? Então respondeu a rainha Ester e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo e a vida do meu povo. Ela clamou aqui, igreja, porque os editos do rei, através do inimigo chamado Ramã, que é o Satanás no dia de hoje, né? Mas que vem aí através de política, vem aí através de várias coisas, já tinha feito editos. Irmão, e quando o rei colocava o anel dele, irmão, não podia revogar, não podia voltar atrás, né? Por isso que ela correu rápido. Mardoqueu falou para ela com muita sinceridade de coração, né? Eu vou falar assim no nosso palavreado: olha, Ester, né? Se porventura tu não se levantar nesta causa, né? Por cada um de nós pelos judeus, não se preocupe não, que eu sei que Deus vai levantar outra pessoa de outro lugar, se tu não se posicionar. E aí ela tomou, irmão, aquela causa com fé. A primeira coisa que ela fez, ela tinha amigas. Por isso que nós temos que ter amigas de oração, amigos de oração, de intercessão. Eu acho muito lindo quando a pastora Railda fala: menina, nós estamos numa campanha no monte. Ontem mesmo, né, hoje uma amiga entrou em contato e falou: menina, eu já estou sentindo falta das campanhas, né, que a gente finalizou no monte semana passada. E nós sabemos as cargas de vitória que nós recebemos lá na igreja. Quem sobe lá na casa no monte, também no nosso quarto, na madrugada, nós sabemos o que Jesus desce, né, para nós, para cada um de nós. Tá lá no livro, né, de Mateus, se eu não me engano, capítulo 7, né, para entrar, né, no nosso quarto, fechar a porta, que o nosso Pai que está em secreto vai nos ouvir e vai nos recompensar. Isso é espiritual, irmão, porque eu tenho feito isso, né, e tem descido coisas lindas, tão lindas. Para vocês terem uma ideia, a última vez eu tive a experiência e Deus confirmou no outro dia no culto. Eu ouvi a tua oração naquele pai. Olha que lindo. Tu tem um advogado, igreja, tu tem um protetor, tu tem um pai, e ele vê tudo, né? Então tá aqui os decretos, né? Como a mensagem se chama o poder da palavra, então o que aconteceu aqui? Tinha um decreto, mas através, né, de uma mulher posicionada, Deus revogou, fez revogar e deu vitória para o povo de Deus. Nenhuma palavra forjada, decretada contra a tua vida, que busca, que ama o Senhor Jesus, vai prosperar. Vai não. Não, vai ser caída por terra, vai ser destruída, aniquilada. Quem crê, diga amém. Amém. Creio em Jesus. Glória a Deus. E eu coloquei aqui que ela é poderosa. E eu coloquei até o nome de Jesus na frente. Eu falei, vou falar de Jesus aqui. Foi cantado aqui, né, dos milagres que Jesus fez na casa de Jairo, na vida daquela mulher. Irmão, eu posso estar onde estiver. Se eu começar a escutar daquela palavra da mulher do fluxo de sangue, é a pessoa pregando e eu chorando, porque é lindo, né, igreja? Enquanto há 12 anos atrás nascia numa casa uma alegria, criança é alegria, né? É bênção. Em outra casa, estava sabendo a notícia, né, ali daquele fluxo de sangue. Digamos hoje, no dia de hoje, câncer, né, irmãs? Já pensou? 12 anos esse pai feliz, criança pulando, sendo bênção, e 12 anos essa mulher sofrendo. Mas ela estava no lugar certo, esperando a pessoa certa passar. E Jesus, de propósito, passou de lugar. Ele não estava atrasado para chegar na casa de Jairo. Ele não estava. Às vezes nós pensamos, Jesus está tão demorando a nossa bênção, Senhor, o nosso milagre, Jesus. Mas Jesus chega na hora certa. Por esses dias, eu testemunhei algo especial que aconteceu na minha vida. E Jesus chegou na hora certa. Jesus chegou na hora certa. Ele não está atrasado para aquilo que Ele vai fazer sobre a tua vida. E eu quero dizer a ti nesta noite, para alegrar mais o teu coração,
Quem sabe pessoas aqui convidou um amigo, né, A, B, para estar aqui. Mas eu quero dizer para ti, o Espírito Santo falou ao meu coração agora. Você é a pessoa certa para estar aqui ouvindo do Senhor essas palavras, porque Ele tem algo especial para te entregar ainda este mês de outubro. Eu profetizo no nome de Jesus. E palavras, igreja, são armas. Como assim, Marina? E eu coloquei filhos na frente. É, igreja. Eu aprendi com o pastor Josué Gonçalves. Ele estava até aqui esses dias, né, ministrando para a família ali na Esperança. E ele, quando o filho dele, Douglas Gonçalves, era pequeno, ele ensinou para ele falar assim, ó: eu nasci para ser bênção, eu nasci para vencer. Eu nasci para vencer, eu nasci para ser bênção. E desde pequeno eu falo isso com os meus filhos. Palavras são armas. E aí você vai lançando, né? E vai destronando o mal sobre aquela criança. É, igreja. Às vezes nós não sabemos quais são as palavras que são lançadas na vida dos nossos filhos na escola. Às vezes alguém odeia os nossos filhos só por causa de nós. Os nossos filhos. Cuidado. Ore, interceda, seja incansável. Quem lembra daquele meu filho que louvou na pastora Helda comigo, né? Tá até mudando a vozinha, irmãos. Ele estava na minha barriga e o Senhor falou, né? É o ungido do Senhor. Veio para mudar a tua história, transformação e milagre. Irmãos, se vocês verem, uma bênção aquela criança. Uma bênção, né? E ele, quando nós estamos orando na madrugada, ele começa na minha cabeça. E ele vai orando e falando umas coisas. Ele é batizado, igreja. Só para vocês. Ele é batizado. Autista nível 3, igreja. Daquele que assiste de tarde, ó, batendo pau, nem o vizinho dorme. A irmã Nina, então, para estudar a palavra, tem que esperar eles ir para a escola. Agora vocês imaginam as agendas, né? Tô ali lavando vazio, aprendendo, né? Aleluia. Irmãs, e quando ele ora, irmãs, e eu vejo que quando ele ora, em monte, algum lugar assim que eu tô com as minhas amigas, ele começa a falar alguma coisa, elas prestam atenção, elas ficam assim, atentas. Porque ele fala coisa com coisa, né? Mas fala umas coisas assim, coerentes com os céus. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu creio que meu filho veio, né, como um anjo, algo especial do Senhor, pra quebrar alguma maldição. Não pense um menino especial mesmo. Não é só porque é autista, não. Ele é especial mesmo. E eu quero dizer pra você, a sua oração, ela é poderosa, igreja. Através da tua oração, o Senhor, Ele repreende espírito de morte, ao redor da tua casa. Às vezes está vindo mal para a tua vizinhança através da tua oração. O Senhor visita os teus. O Senhor visita a casa. Visita a saúde. Deixa E eu creio, igreja, igreja, tanta coisa linda da parte do Senhor. Igreja, uma coisa que nós vemos aqui nessa palavra, que acontece comigo e acontece com você, né? Que foi que Pedro fez? Ele confiou na palavra do Senhor. Através de cultos como esse. Às vezes eu já chego em casa, irmão, dobrando o meu joelho. Quando as crianças dormem, eu já fico no meu coração. Eu tenho que ter um momento hoje com Jesus. Eu quero falar algo para Jesus. Eu acho que não é só com a irmã Nina, né? Eu quero falar hoje, me derramar na presença do Senhor. Porque foi tão forte, né? Coisas que acontecem aqui, né, irmã Jesulene? Né? E você quer se derramar na presença do Senhor em casa. E como que você se levanta depois de uma palavra como essa? Como Jesus ministrou aqui nesse barco? Mais confiante, né? Uma pessoa com mais coragem, com ousadia. Porque, irmãs, eu volto a falar, tinha sido uma pesca frustrada. Esse homem poderia dizer, meu pai, Jesus não está muito bem hoje não, falando isso. Mas Jesus foi estratégico, ele pregou, ministrou o coração daqueles homens. Ele poderia ter pedido o peixe primeiro, né? Vai lá pescar, meninos, vai lá pescar. Talvez eles iam ficar ainda assim, mas eles ouviram a palavra. Irmãos, quando nós escutar a palavra, um louvor, né? Que nem uma irmã cantou aqui, a irmã Jesulene falou, adore, porque enquanto você adora, vai tendo um milagre. É verdade, irmã Jesulene. Deus já me curou de coluna em cultos assim.
né? Tava numa tarde no sol quente, uma dor na coluna. Jesus me curou. Jesus tem me visitado, visita a minha casa de várias as formas. E eu vou vendo, viu, igreja? Eu vou vendo a forma que Deus vai visitando o meu lar. Igreja, e ele confiou na palavra do Senhor. Olha como é linda aqui a forma que ele fala, né? Para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha como ele fala aqui para Jesus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele colocou, ele entregou a confiança em Jesus. É isso que Jesus quer de nós, igreja. Todos os dias. Sabe essa preocupação que você está aí, né? Com situações, parcelas, às vezes atrasadas, situações mesmo tenebrosas, né? E você está ainda assim, nadando e não chega a lugar nenhum. É porque nós ainda não confiamos no Senhor de total. Não confiamos, né? E confia que vai dar tudo certo, igreja. E ele disse, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O que aconteceu, igreja? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Aí sabe o que eles fizeram? Eu que vou deixar de andar com esse homem, que é milagre, né? A torta e a direita, como diz o maranhense, né? Meu Deus, irmão, esses homens deixou foi tudo. E seguiu Jesus. E viveu milagres, comeram, beberam, se vestiram. Deus não deixou faltar nada para eles. Porque andar com Jesus é viver de milagres em milagres. Ele não te deixa só, né? É crer que vai dar tudo certo. E já deu tudo certo no nome de Jesus. Irmã Rebeca, lembra nós Salmo 119, verso 105, meu amor? Bem, acho que eu vou até levar o microfone para ela, porque é uma palavra tão linda. Jesus me lembrou essa palavra e eu corri e anotei. Salmo, né? 119 e versículo 105. Verso 105, o número. Isso. Aleluia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Palavra forte, igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela vai nos iluminar, ela vai nos conduzir, vai aumentar a nossa fé, vamos ficar diferente. E eu vou falar para vocês, igreja. Às vezes você está aí na segunda-feira, né? De domingo para segunda-feira, tanta coisa para resolver. Mas como veio na vida desses homens, né? Veio a pesca frustrada. Aí às vezes de manhã, na segunda-feira, você já vê uma notícia ruim de alguém. Uma vez, irmão, não tem muitos dias que Jesus me deu uma canção linda na madrugada. E tem um pastor aqui que ele me abençoou nessa cidade de Imperatriz para ir gravar uma canção. E eu tô dando tanto trabalho para esse pastor, irmão. Já achou a gravadora, o produtor, essa cantora. Deus vai me puxar as orelhas da irmã Nina, né? Irmão, foi uma canção linda, linda. Mas quando a irmã Nina acordou, a primeira coisa que eu fui ver, em vez de orar, fui ver o celular, tava lá a mensagem pedindo oração, que fulano tinha falecido. Do irmão, tirou o sentido da canção. E era linda, irmãos. E era linda. Então, às vezes, no meio que você tá tão empolgado com algo, aí de repente, uma notícia pronto, né, irmão? Fui me preocupar em orar pela irmã, né? Ali muito triste. Era a mensagem, irmão, muita mensagem. Ela é pernambucana, então ela escreve muito mesmo, muita coisa. E ali tirou o sentido, eu fiquei tão triste, igreja. Eu falei, Jesus, me perdoa. Agora outro sonho, né? Vai vir uma canção linda em nome de Jesus. E finalizando, igreja, quero dizer aqui que eu entendi também, que eu achei interessante, né? Em Lucas 5, no 3. Vou só refletir aqui com a igreja mais uma vez, para finalizar. Algo que falou muito comigo. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, né? Eu até grifei essa palavra aqui, entrando. Porque às vezes, a palavra do Senhor fala assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes nós não estamos resistindo, não é o diabo. Muitas vezes o Senhor, né, quer falar conosco, quer entregar algo, e nós ali resistindo. Não, depois eu
eu faço isso. Jesus amado, liguei alguma coisa aqui no céu. Só um minutinho, igreja. Um tal de Gemini. Né? Então, às vezes, em vez de resistir o diabo, nós estamos resistindo à voz do Senhor. Não, igreja, não vamos fazer isso. Vamos obedecer. O que foi que Pedro fez? Diante de uma pesca frustrada, ele obedeceu uma palavra. E foi o que o Senhor falou também no meu coração. Obediência. Quando nós obedecemos, nós somos como igreja? Prósperos, abençoados, felizes. Portas se abrem, né? Então vamos obedecer à voz do Senhor. Amém? Eu quero louvar um hino, igreja. Convido a igreja de pé.